A sexualidade é a causa das questões ditas psicológicas, né? O próprio senso comum diz: esse cara é um recalcado, essa mulher é uma recalcada. No senso comum, por trás dessa frase diz: se eles tivessem uma vida sexual ativa, de qualidade, eles não seriam tão chatos, não seriam tão conservadores ou tão repressores, né? Bem, vamos investigar um pouquinho a relação do Freud com o termo sexualidade. Lá no começo da sua obra, ainda tratando da histeria, o Freud se importava do jeito dele, claro, ele era um médico, evidente, tinha cabeça de médico naquele momento, ele se importava em achar uma causa, uma etiologia, interessante isso, estudo de onde vêm as coisas, etiologia, uma etiologia dos sofrimentos psíquicos, né, dos fenômenos histéricos, e aí o Freud supunha, aconteceu algum trauma, alguma coisa, algum episódio terrível, e essa pessoa, essa mulher, por exemplo, passou por esse trauma, e de alguma maneira esse trauma ecoa, reverbera dentro dela, criando fenômenos, né, que ela precisa expressar pelo próprio corpo algo terrível que ela aconteceu num passado. Ok, isso pode ser verdade, de fato a pessoa pode ter sido, sei lá, abusada sexualmente, por que não? Estuprada, violentada, meu Deus, seria muito ingênuo a gente achar que isso não acontece, acontece até nas melhores famílias, infelizmente. Porém, a questão que fica é, bom, então como que esse trauma lá de trás opera ou atualiza a condição clínica da pessoa hoje, né? Será que ela expressa alguma coisa, demonstra, manifesta alguma coisa que possa ser conectado com esse passado? Então Freud começa nesse momento histórico a escrever alguns artigos científicos, depois eles vão virar livros, e tem alguns deles que dizia da sexualidade como uma etiologia, para aquilo que o Freud chamava de neurose na época, né? Para as questões psíquicas, então ele tinha essa hipótese. Bom, tem algo a ver com a sexualidade. Entretanto, um pouco mais à frente o Freud vai dizer, quando a gente diz sexualidade em psicanálise, a gente não está falando propriamente do genital, ou seja, do intercurso amoroso, do ato sexual, a gente está falando da relação dessa pessoa com o prazer. Então o sexual seria aquilo que dá prazer à pessoa para além da sexualidade genital. Essa mudança é uma mudança importante, é uma mudança, vamos dizer assim, crucial dentro da história da psicanálise, porque isso de alguma maneira explica quando a pessoa quer criticar a psicanálise e fala: Freud só pensa em sexo, Freud é um velho pervertido, tarado, que só pensa na sexualidade, na genitalidade. Não. Injusto, não é verdade, né? O Freud pensa a sexualidade como algo ligado a um deus chamado Eros. Freud até tinha pequenas estatuetas do Eros na sua escrivaninha, em oposição a Thanos, né, que seria, enfim, o deus da morte. Mas Eros, erótico, portanto, da vida. Então a sexualidade estaria muito mais ligada à vida, à criação, vamos dizer assim, a potência de vida de cada um, né? Potência sexual, potência em busca do prazer. Pois bem, eu quis fazer esse pequeno preâmbulo porque o Freud também viveu numa época, 1880, sei lá, até 1940 praticamente, ele morre em 39, nesses, sei lá, 60 anos, a sexualidade, a vida sexual das pessoas era marcada por questões ligadas a uma moral, que a gente chama de moral vitoriana, ligada à Rainha Vitória, etc., na Áustria, na Inglaterra principalmente, que dizia de um certo padrão rígido, um padrão moral, do que é certo e do que é errado. A isso se alia a igreja, não só a igreja católica, enfim, outras religiões também. A religião sempre tenta separar o que é bom, é ruim, o que é pecado, o que é virtude, o que é permitido, o que é proibido, o que é perigoso, o que não é perigoso, o que é inofensivo. Então a sexualidade humana, de alguma maneira, nesse período, foi, talvez até hoje ainda em algumas religiões, é conectada apenas com o ato de procriar. Então, se você quer ter 5 filhos, você vai transar 5 vezes, sei lá, 10 vezes, 20 vezes, até ter os 5 filhos, o período fértil, etc. E depois que teve os 5 filhos, sei lá, que foi seu planejamento ou algo do tipo, você não vai mais transar. Obviamente isso não
não tem nenhuma ligação com a verdade de cada um, que é a verdade do próprio desejo. A gente tem um intercurso amoroso, um ato sexual, porque a gente tem desejo de estar com a outra pessoa intimamente, a outra pessoa também tem o mesmo desejo, então vamos transar, vamos ter um ato sexual, que nada mais é, vamos tentar buscar o prazer mutuamente aqui, nesse momento de intimidade. Então essa régua moral dessa sociedade vitoriana, uma sociedade muito púdica, muito casta, muito repressora ao mesmo tempo, ela impedia essas manifestações, especialmente em público, de tudo que excedesse essa sexualidade limitada, essa sexualidade, essa vida sexual, vamos dizer assim, controlada, reprimida, monitorada. Por exemplo, a fofoca é uma maneira de se monitorar entre as vizinhanças, por exemplo, entre as comunidades, né? Você não precisa ter necessariamente um policial do comportamento, a igreja, a fofoca cuida disso. Então, aquele termo que se diz moral e bons costumes já vem dessa época, sei lá, talvez até de antes, mas enfim, você deve se adequar a um certo padrão, incluindo a sua sexualidade. A grande descoberta do Freud foi que o desejo sexual, nesse sentido mais comum do termo, ele é indomável, porque você não sente desejo apenas por aquilo que a sociedade autoriza. Você sente desejo por inúmeras coisas e você não consegue realizar o que esse desejo pede do jeito, do ritmo e na quantidade que você deseja. Não consegue. Resultado, isso fica pulsando dentro da gente. É atravessado por uma coisa chamada fantasia, e essa fantasia monitora a nossa percepção, monitora os nossos atos, monitora as nossas vontades. Então, a grande descoberta do Freud, já desde o seu encontro com a histeria, é: dentro de cada ser humano tem algo reprimido. Aliás, a gente poderia usar plural, muita coisa reprimida, não algo, muita coisa reprimida. O desejo sexual é uma delas. É uma dessas coisas, tem outras também. A questão é, bom, se esse desejo sexual ele não é realizado plena e satisfatoriamente, o que acontece com ele dentro da gente? Ele fica pulsando e ele tende a sair para fora. Freud, naquele momento, apostava numa coisa chamada sublimação. Então, já que o sujeito não consegue se realizar sexualmente ou realizar plenamente aquilo que ele deseja, ele de alguma maneira sublima no jogo social, de alguma forma, de alguma maneira, de algum jeito, ele sublima essa quantidade de energia, de excitação, em algo útil para a sociedade. E aí o Freud dizia que as inspirações para as artes, para as grandes invenções humanas, para as grandes descobertas, até acadêmicas, intelectuais, nada mais eram do que reflexo da sublimação dessa quantidade de energia, de desejo que ficou reprimida dentro de cada um de nós. Então, a sublimação teria uma função, vamos dizer assim, de equalização entre a repressão e o desejo que Freud chama de, dentre outras coisas, de pulsão, essa coisa pulsional que fica pulsando dentro da gente, e tem a moral, os bons costumes, enfim, esse embate entre essas duas forças, uma das saídas seria a sublimação. Pois bem, todas as pessoas podem sublimar? Não necessariamente, não necessariamente. Então ela tem que fazer alguma coisa com essa energia reprimida ou recalcada. É interessante porque são dois termos que o Freud usa, não é a mesma coisa, cada um tem uma razão de ser, tem uma função, mas volta no comecinho aqui do episódio, quando a gente fala, aquela pessoa é recalcada, se ela transasse mais, ela não seria tão recalcada. Tem um fundo de verdade nessa lógica. Então, de fato, o Freud valorizava essa fruição do sexual no sentido de diminuir essas barreiras e obstáculos da nossa própria repressão. Posterior a Freud, ele era um pouco mais novo que o Freud, teve um discípulo do Freud, né, Freud o chamava assim, que investigou muito esse campo e inventou um campo novo dentro da psicanálise, que é um cara chamado William Reich, né, são os Reichianos, que eles falam da energia que é a potência sexual, potência de Eros, e que se isso não é fluido, se isso não é
vamos dizer assim, desaguado de uma maneira razoável, de fato se transforma numa coisa complicada dentro de cada um de nós, complexa, né? O Reich tinha uns termos muito interessantes, que a gente cria uma couraça para lidar com o mundo, assim, sei lá, como uma tartaruga, enfim. Então, a ideia aqui presente nesse episódio é de que Freud não imaginava que o ser humano pudesse ou conseguisse colocar para fora da vazão a toda essa carga, toda essa quantidade de energia sexual, erótica, porque senão a vida social ficaria difícil, né? Porque senão as pessoas praticamente só transariam de manhã, de tarde e de noite entre todas elas. E aí entram muitos mecanismos sociais, a fidelidade, o casamento, a moral, os bons costumes, a religião, a educação. Então, resultado, o ser humano às vezes fica preso demais, né? Eu tinha um colega que criticava a psicanálise, vocês veem o ser humano como uma panela de pressão. Por trás dessa crítica tem um fundo de verdade, né? Mas a panela de pressão tem uma válvula que você tira lá com um garfinho, você tira a pressão que está dentro da panela para depois, claro, conseguir abrir a panela. Então, esse garfinho, essa válvula, são mecanismos intrapsíquicos de cada um e também mecanismos sociais. Um exemplo do Brasil, no carnaval todos podem se vestir de mulher, tem futebol de mulheres, de saias, etc. Isso nada mais é do que um mecanismo de liberação, na verdade, uma vontade que aqueles sujeitos têm, aquele grupo tem, de liberar talvez um aspecto mais feminino, enfim, nem que seja por meio da troça, por meio da sátira, mas tem uma razão de ser, não é de graça. E assim sucessivamente, outros mecanismos sociais que a gente vai percebendo nas próprias religiões, por mais restrita e repressora que seja a religião, ela reserva um quantum, uma quantidade de liberdade para o seu fiel no campo da sexualidade e conseguir de alguma maneira dar alguma fruição para os seus desejos, senão é só repressão, é só recalque. Se a gente pensar socialmente, a repressão nas relações, ela não está só na sexualidade, ela também está num certo ideal de ser humano que o grupo espera que cada membro seja. Então você tem que ser assim, você tem que ser assado, você tem que falar assim, você tem que falar assado, você tem que se vestir assim, tem que se vestir assado. Existem certos códigos de conduta, né? Eu observo nos filmes, claro, uma alegoria, imagino que hoje não aconteça mais, mas o pessoal de gravata na África, né? Certos uniformes que eram um short, uma camiseta e o sujeito de gravata. Não tem o menor sentido, né? Isso é o colonizador inglês que traz a gravata lá de Londres, que é frio pra caramba, para uma colônia africana, que é um calor escaldante. Então, resultado, né? Essas imposições, essas normas, essas regras, elas vão sendo questionadas, elas vão sendo abaladas, elas vão sendo ressignificadas pelas pessoas. Então, quando o sujeito chega numa análise, provavelmente cheio de culpa em relação ao desejo dele no contraste com o ideal social, a ideia de uma análise é fazê-lo repensar o ideal, não o desejo. O desejo ele tem que se responsabilizar por aquele desejo. Bom, então é isso que você quer, você tem que bancar o que você quer. Mas tem o jogo social, nem sempre a gente consegue ultrapassar ou mesmo driblar o jogo social. As repressões múltiplas, né? Se a gente pegar, ainda nos dias de hoje, é tão triste, né? A questão das sexualidades, no plural, que são distintas, sexualidades distintas de uma sexualidade padrão. Aqui no Brasil, nos dias de hoje, né, do heterossexual, tudo aquilo que é heterossexual é certo, é bonito, e quem eventualmente não pensa desse jeito, não deseja desse jeito, por que essa pessoa necessariamente precisaria ser reprimida, às vezes de forma violenta? Aí a gente entra numa questão ética, as pessoas precisariam ser respeitadas. O excesso de repressão é tão ruim quanto a absoluta ausência. A gente, ok, tem que ter um mínimo de bom senso, um mínimo de regra, claro, de normas, por que não? Não se trata disso, mas a questão é que quase sempre isso vai para um outro extremo, e aí um excesso de repressão, por outro lado, também traz uma reação exacerbada. Vários pesquisadores apontam
essa dinâmica como a causa de algo que acontece só nos Estados Unidos, não acontece no Canadá, não acontece no México, que fazem divisa com os Estados Unidos, só acontece naquele país, que é um país puritano, a repressão sexual lá é fortíssima, mas lá é o império da pornografia e muito comum os jovens pegarem metralhador, ir para a escola e fazer um estrago, todo mundo sabe, a cada mês tem um episódio, é impressionante. Os pesquisadores, enfim, apontam essa possibilidade, que um excesso de repressão, aí no caso sexual, acaba causando como reflexo uma reação até maior, mais intensa e, claro, infelizmente nesse caso, muito mais dramática. Então é preciso pensar aquilo que Freud trouxe para a humanidade a partir da sua obra. Talvez a questão da relação que cada um de nós, né, não só Freud, devemos ter com a sexualidade, não deve se pautar por moral, bons costumes e principalmente pela culpa. A gente chama de culpa cristã aquilo que, em especial, não só ela, mas a Igreja Católica trouxe para as pessoas. Você deseja e já sente culpa. Estou errado. Isso é um pecado. Vou queimar no inferno. E o sujeito não consegue usufruir e desfrutar da sua verdade, da sua sexualidade no sentido mais nobre, mais digno, aquilo ligado a Eros, né, do erótico, afinal da vida. Sem a sexualidade não há vida. Então é interessante, né? A gente vai buscar um analista, faz análise para se autorizar a enfrentar nossas próprias repressões. Eu garanto, isso não é fácil. É um processo que demanda tempo.